Então, boa noite, gente. A gente está aqui para fazer as apresentações dos cases em parceria com Contamina. A gente vai começar com o case da Fernanda sobre arquitetura. Então, pode ir lá, gente. Boa noite, meu nome é Iago. Só para contextualizar, não sei se todo mundo teve interesse em baixar o PDF para ter acesso. A Fernanda Leite, ela formou em arquitetura e urbanismo em 2016, janeiro. 2017, 2020, ela trabalhou em parceria com outro arquiteto, onde ela se especializou em design de exteriores. E em março desse ano, o sócio mudou de cidade e ela começou a trabalhar sozinha em home office, mas aí veio a pandemia. E ela ficou com algumas dúvidas a respeito de como prosseguir com o seu trabalho. Pode passar o primeiro slide. O primeiro problema que ela teve é saber se contrata ou não um estagiário. Segundo ela, com a demanda atual, mesmo na pandemia, ela tem um bom fluxo de projetos, mas não está apertado para resolvê-los. Ela consegue trabalhar sozinha por enquanto. Então a ideia seria que se contratasse o estagiário agora, seria apenas custos. Então nós não indicamos isso para ela. O mais ideal seria fazer um estudo do planejamento de quanto que ela consegue suportar de projetos sozinha e como que está a atual demanda de projetos que ela recebe e a projeção de crescimento, para saber qual seria o momento mais ideal, fazer uma previsão de qual seria o momento de contratar o estagiário. Uma outra proposta também é de disponibilizar estágios não remunerados, né, para formandos ou então aquelas pessoas que anseiam, né, por um conhecimento mais prático da área. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, até tive consultando minha irmã que faz arquitetura, se ela teria, né, essa disposição, ela falou que teria, mas assim, não é todo mundo, obviamente, mas disponibilizar vagas, né, para ver se alguém se interessaria, eu acho que é uma boa oportunidade. Pode passar. Uma outra dúvida também que a Fernanda citou foi com relação ao gerenciamento das redes sociais e o que ela postaria na rotina dela, né? Então, a gente pensou ela postar os projetos dela, expor também os benefícios de se contratar um arquiteto, porque muitas vezes as pessoas acham que ser arquiteto é uma coisa supérflua, que não tem necessidade, mas eu já tive até, por experiência própria, momentos que eu vi que fez muita falta a um arquiteto em uma obra, mesmo que seja pequena, assim, eu acho muita falta. Publicações diárias também da rotina dela de trabalho, quando ela pega para fazer um processo, só para o público se sentir mais próximo dela mesmo e ver a dedicação dela naquilo. E também seria aumentar ainda mais esse contato da Fernanda com os clientes, e possíveis clientes, seriam pequenos vídeos para serem colocados no feed do Instagram sobre dúvidas frequentes de clientes, que eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre arquitetura, sobre modelos, cores, que está usando tendências, eu acho que seria interessante. Em relação à credibilidade, né, que foi um dos questionamentos que ela fez para a gente, que ela quer passar como profissional, a gente imaginou que nas redes sociais dela, né, Instagram, Facebook, onde ela tiver conta e quiser repassar esses conteúdos, a gente pensou nela publicar fotos do antes e depois, né, dos projetos que ela realiza, e aliado a isso, depoimento, né, de clientes, como, por exemplo, para eles falarem como foi a experiência de trabalhar com ela, como que ela atua, se foi bom, para passar essa credibilidade para quem ainda não conhece, né. A busca pelo feedback constante, né, dela saber realmente como que foi, né, como que os clientes foram atendidos, se eles gostaram, os pontos que ela pode melhorar, para sempre estar oferecendo o melhor conteúdo possível, né, para as pessoas que procurarem por ela. E manter redes sociais ativas, com bons conteúdos, aí nesse caso ela pode focar na questão do público-alvo, né, entender o público-alvo dela, qual que é, para saber a melhor forma de comunicação que ela pode chegar, que ela vai se... forma de engajamento mesmo, né. Planejamento de postagem, ela tem uma boa... pensar, né, quais serão as postagens que ela vai fazer, seja diária, seja semanal, e ter uma boa identidade visual também, né, isso passa uma credibilidade muito grande, a partir do momento que ela vai ter as cores bem definidas, a questão da linguagem também, que ela vai buscar atingir o público. E a questão da marca d'água é para ter a marca d'água nas fotos, né, que é justamente para pessoas não
usarem de forma inapropriada o conteúdo dela. Outro questionamento que a Fernanda fez foi sobre a possibilidade de captar clientes nas redes sociais ou outros modos de divulgação. Então, além de tudo aquilo que já foi sugerido ao longo do trabalho, contribuir para poder captar clientes, a gente também sugeriu outras coisas. A gente sabe, né, que as redes sociais são uma grande ferramenta hoje para poder captar clientes, então a gente sugeriu para ela poder estar patrocinando um post no Instagram. Essa é uma forma de que, além de você estar alcançando as pessoas que seguem você vai estar alcançando muito mais pessoas que estão interessadas neste assunto. E outra sugestão também é a distribuição do cartão profissional dela em lugares estratégicos, como, por exemplo, lojas de material de construção, lojas de imóveis, lojas de utensílios de escritório, que é uma forma ali do potencial cliente dela entrar em contato ali com o material dela. E só concluindo, a questão para ela parecia que se era ideal realmente o uso da rede social para buscar os clientes, né? E aí, a gente conversando, imaginamos que todo mundo já deve ter visto esses vídeos de time-lapse, de obras sendo feitas, ou às vezes não só a obra, mas o próprio projeto em time-lapse, um videozinho pequeno, e as diversas páginas que tem na internet divulgando trabalhos arquitetônicos, né? Pelos projetos hoje, pelos softwares usados na área dela, terem avançado muito e apresentar, e ter apresentado, hoje você pode oferecer um projeto em 3D, isso casa muito com a tecnologia que traz as redes sociais, né? Então, a gente acredita sim que é a melhor forma, e ainda que ela não precise abrir mão das outras formas de divulgação. Mas é sim a melhor forma de chegar aos clientes hoje, considerando a arquitetura em si, os softwares, tudo que ela pode usar como forma de chegar ao cliente. É isso. Obrigado. Obrigada, gente. A Fernanda tá por aí? Não sei se ela estava entrando, estava saindo. Ela quer falar alguma coisa? Acho que não. De maneira complementar, assim, pelo que ela apresenta do case, ela já tem noção de visual, de design, né? Então, ela pode se apropriar disso para essa construção da identidade visual, da marca dela, e fortalecer isso nas redes sociais, porque se ela já tem essa noção, acho que ela não vai ter muita dificuldade de pensar nesses posts. Outra coisa que é muito importante é a gente se qualificar nisso, né? Então tem que começar. Às vezes a gente tem dificuldade, mas é o que eu falo, a gente tem que começar. E existem muitos cursos gratuitos que dá para ter um conhecimento, um domínio relativamente rápido sobre gestão de redes sociais. Por exemplo, da Rock eu já fiz, eu recomendo, rockcontent.com. Universidade Rock Content, então dá para buscar. É sempre bom seguir páginas para ter um benchmark, para ter ideias, né? Ela pode fazer isso também. E o que se faz muito, e é muito importante também nessa parte de arquitetura, é pensar não só nos clientes, mas nos fornecedores. Então, dependendo se ela faz parcerias com esses fornecedores, ela pode, porque ela, em geral, né, os arquitetos são remunerados por compras em fornecedores específicos, né? Ela pode, então, fazer com que existir, né, e criar conteúdos e um relacionamento também a partir desses fornecedores e não só nos clientes, né? E isso também pode ser postado e utilizado nas redes sociais. Inclusive pode ser, igual eu já falei, né, em outras aulas para vocês, um serviço diferenciado que ela pode prestar. E até esses fornecedores ajudar na escolha, né, de acabamento, de design, enfim, porque por mais que existam os produtos já um planejamento, pode ser que existam limitações. Essa outra questão que vocês falaram também de entregar o cartão, hoje em dia a gente também tem os cartões virtuais, né? Ela pode providenciar isso, porque em tempos de pandemia isso está mudado, ela pode providenciar esses cartões virtuais e mandar para o WhatsApp para pessoas chaves, pedir o auxílio dessas pessoas, enfim, fazer alguns tipos de
esse marketing meio que de direto, né, pedindo né, para compartilhar. Eu sei também de projetos recentes, novos, de pessoas que trabalham com isso, no sentido de só fazer projetos para reorganização do visual. Então, ela pode pensar em outros serviços assim também, né? Não precisa ser algo tão particular de serviços de arquitetura. Ela pode montar um projeto ou um serviço em que ela dá dicas dentro de uma casa online, como se fosse um projeto de consultoria, para que as pessoas consigam melhorar essa parte visual da casa delas, de forma simples e tal, sem muitos gastos, né? Então, ela pode pensar nisso também, né? Novos produtos e coisas inovadoras para apresentar aí para o público dela. Acho que é isso, gente. Deu 10 minutos aqui. Vamos passar para outro grupo? Pode ser um. Pessoal? Opa, Beleza. boa noite. Boa noite. Tudo bom, tudo bom? Pode começar? Pode. Vou fechar meu. O nosso case, o que foi dado para a gente é da Renata. Ela é uma psicóloga recém-formada e ela criou aqui, né, uma página. Ela tem um modelo de negócio que ela quer chamar essa página e trabalhar com isso de você lugares incríveis, né? Só dar um panorama geral aqui. A Renata, ela formou agora, né? Ela é recém-formada, formou no ano passado, né? E estava pretendendo tirar o CRP, que é o negócio de psicologia, por agora, né? Para poder fazer as terapias, né? Com registro. Infelizmente teve esse negócio do Covid, né? Essa pandemia que veio e ela não conseguiu tirar esse registro a tempo, né? Porque era todo presencial esse processo. Mas agora eles liberaram, né, o registro online e ela conseguiu se registrar e ela está com muita dúvida, né? Porque ela saiu da faculdade agora, então tem aquela dúvida inteira de, tá, tem todo esse conhecimento em mim, tenho toda a ideia do que eu quero passar para os outros, mas igual a maioria das pessoas que fazem a faculdade, sai da faculdade sem ter como botar isso em prática, né? Então, a dúvida dela maior era como tirar esse negócio do papel, como tirar essas ideias e como poder gerar uma renda fazendo o que ela gosta de fazer, né? E passando a ideia dela para todo mundo. Então, em conversa com ela, né? Um dos nossos membros entrou em contato com ela, procurou entender as dores, qual que era a metodologia dela, o que ela procurava e quais eram os problemas que ela estava enfrentando, né? Nesse sentido, assim. Então, depois o grupo se reuniu, nós discutimos, tivemos algumas ideias e essas ideias eu vou passar um pouco sucinto para vocês aqui. Ela está bem detalhado no case que a gente colocou no PDF, no PVA-NET, para passar para ela. Mas eu vou dar um panorama, umas ideias das sugestões que nós demos aqui. A primeira parte é que ela tinha muita dificuldade em saber o público-alvo dela, né? Ela não sabe com quem que ela quer mexer ainda. Então, nós sugerimos a criação de uma persona, né, que é um público ideal para ela, né, aquele indivíduo ideal que ela vai atender, que é a pessoa mais comum para ela. Nós sugerimos duas personas, que estão bem detalhadas lá, as duas do gênero feminino, mas com idades diferentes, né? Mas as duas estão em processo de se entender melhor, né? Uma está acabando de formar e uma outra está no processo de se entender, saindo do emprego agora, tentando mudar de emprego, né? A gente achou que esse seria um local bom para começar por conta do nicho e por conta da abordagem dela, que é mais a abordagem de psicologia dela, que é mais voltada para esse tipo de pessoa que está numa mudança muito grande, querendo se encontrar, né? Em seguida, a gente viu que o Instagram dela é muito parado, né? Ela tem duas fotos, e basicamente é uma foto dela e uma foto do que é o projeto dela, explicando mais ou menos o que vai ser. Então, criar um calendário de conteúdo para o Instagram vai ser uma ideia bacana. E ter posts regulares, né?
para gerar um engajamento orgânico. Nesse sentido, ela tem que postar diariamente, então a gente sugeriu criar um calendário de conteúdo para o Instagram, para ter sempre o que está postando, para gerar engajamento orgânico, porque para a página dela, né, ser mostrada nos sugeridos. Né. Em seguida, a gente sugeriu se inscrever em listas de atendimento social, porque tem essa opção, tanto na UFMG, a gente precisou da UFMG e na Universidade de Santa Catarina, por exemplo, e esses atendimentos sociais você faz em conjunto, por exemplo, com a faculdade ou com a prefeitura, e é uma forma, né, das pessoas conhecerem o seu trabalho e você conhecer também o público que você está gostando mais de trabalhar. Pensamos também nas palestras e nos workshops grátis que ela pode oferecer, já que ela está começando, é uma boa ideia para ela criar autoridade, né, dar valor para alguém e assim começar a expandir o nome dela, né, para ter toda a metodologia e a forma como ela quer conduzir as sessões de terapia, a forma como ela quer conduzir o trabalho dela mesmo. Nesse sentido também, ela pode fazer parceria com outros psicólogos da região aqui, ou até mesmo da cidade, né. Psicólogos já conceituados, às vezes tem mais tempo para, ou recém-formados, colegas de classe, pessoas que formaram com ela, eles podem se juntar no Instagram, podem se juntar na página, isso gera um engajamento e gera insights também, né? Ela pode aprender com os psicólogos que ela está fazendo a live, pode aprender com as pessoas que estão assistindo a live, ela pode sentir as dores das pessoas que estão assistindo a live e ajuda a gerar engajamento. O estabelecimento de metas também, nós definimos como uma parte muito importante, porque quando você define metas, você está meio que alinhado com os seus objetivos. Então, você tem metas a cumprir. Você não pode deixar isso ficar passando. Então, definir as metas e nós colocamos algumas metas a serem definidas e a melhor metodologia de definir essas metas, né? Está bem explicado no nosso PDF. E para ajudar ela mesmo a tirar essa ideia do papel, porque quando você tem meta, você tem obrigação de cumprir, você tem prazo para cumprir essas metas, né? E isso gera na pessoa uma ansiedade para ver essa coisa sendo feita, essa coisa sendo formada. E em seguida expandir para outras plataformas, mesmo que o Instagram dela hoje não tenha sido bem trabalhado, além de trabalhar o Instagram, ela pode trabalhar o Instagram com outros canais, né? Ela pode criar um canal no YouTube com dicas mais longas, com sessões mais longas, com ideias mais longas, pode ser um TikTok com ideias rápidas, com gigs, com gags, dando explicações mesmo de algumas ideias que ela tem, alguns insights que ela teve, vídeos curtos, vídeos mais animados, então ela pode usar essas outras plataformas também. É isso, né? Acho que ela estava muito perdida nessa ideia de como começar, então o grupo resolveu mais ou menos dar umas sugestões de ideias para que ela possa realmente começar a tirar o negócio dela do papel e a partir daí é uma bola de neve, né? Ela começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra e ela vai moldando a ideia dela e tudo se encaminha certinho. Isso. Obrigada, Vinícius. Acho que realmente, assim, vocês conseguiram fazer um bom trabalho no sentido de dar um norte para ela. E se vocês aprofundaram mais ainda no PDF, eu tenho certeza que ela vai conseguir utilizar esses dados aí para dar um start. E espero que motive, né, o início dela. Eu vou fazer um parênteses, né? Eu não gosto muito do nome, já que ela está tão no início, talvez ela pode pensar nisso, você, Lugares Incríveis, tem muita cara de turismo, muita cara de viagem, pouca cara de psicologia, né? Não sei se vale a pena, mas se fosse eu, exatamente, não remete ao assunto dela, né? Não dá para fazer essa conexão. Então, dá para pensar mais em viagens mesmo. Ainda mais aqui é a minha área, então eu pensaria de cara que seria alguma coisa nesse sentido. Outras pessoas também relatando a mesma coisa, ou seja, eu acho que vale a pena repensar esse nome, né? Talvez colocar o nome dela psicologia. Ela vai ter que, sim, ela teria que sempre ficar explicando, né? Mas, ou até alguma coisa que vocês falaram que ela tende a pensar nessa mudança, né? Então ela pode colocar alguma coisa
relacionado a isso, a transformação pessoal, psicologia, não sei. Estou falando disso porque eu também estudo transformação pessoal e também acho uma área super interessante, porque como que as pessoas tomam decisões, mudam comportamentos, né? Eu gosto muito dessa linha de pesquisa, e que tem muito a ver com psicologia também. Mas eu acho que vale a pena, já que é um Instagram tão novo, com 2 postagens só, e ela está redefinindo, começando agora, talvez valha a pena ela mudar esse nome e criar um novo, tá? É o que eu faria. Então tá, gente, vamos para o próximo grupo. Grupo 2, pode ser. Boa noite, o grupo 2, a gente fez o case sobre a Lotus Art Studio. É uma loja de artesanato que a mulher faz várias peças, ela tem bastante produtos, ela tem um leque bem grande, que são... Pode passar o slide. Que, no total, são 19 produtos que ela produziu desde 2018, que é quando ela abriu. E atualmente estão sendo produzidos 4. Aí um problema que ela trouxe para a gente é essa dúvida da produção em série e produtos personalizados. Ela diz que gosta muito do absorvente de pano, e ela gosta muito de usar, ela gosta de conversar, e ela é bem fã mesmo, e ela produz muito. No Instagram dela tem vários tipos, com várias estampas e tudo mais. Aí ela trouxe essa questão, porque ela foca mais no absorvente, só que os produtos personalizados, eles são mais rentáveis para ela. Então, a gente deu como sugestão, nossa proposta, que ela focasse mais nesses produtos, porque são eles que estão dando mais lucros para ela. E, assim, o absorvente, ela gosta muito, só que hoje em dia, nessa linha sustentável, tem o coletor também, que eu acho que é mais usual pela maioria das mulheres. Aí, ela gosta muito de bordado também, gosta de fazer ilustrações, essas coisas, e como dá mais lucro, é melhor. Aí, nessa mesma questão, a gente, vendo como oportunidade nessa pandemia atual, ela já produz as máscaras de pano também. E como é uma oportunidade, ela produzir mais e, assim, pode passar o slide. Ela tem muita dúvida também sobre como valorar a mão de obra dela e como dar um preço para as suas peças, para todos os produtos dela. Aí, para o preço, a gente sugeriu que ela usasse a taxa markup, que ela é bastante prática e bastante utilizável também. Engloba todos os custos fixos, os variáveis e a margem de lucro que ela procura. Quanto à mão de obra, ela não sabe como fazer para calcular. Aí a gente propôs que ela estimasse um salário, que ela acha que vai dar para pagar suas contas e tudo mais. E dividir isso pelas horas que ela trabalha durante o mês. Aí, assim, ela vai ter o valor da mão de obra por hora. E, assim, ela só joga lá, multiplica pelo tempo que ela demorou para produzir um determinado produto. Aí, a gente deixou essa sugestão, só que tem diversos outros métodos também, mas a gente preferiu a markup por ser mais prática. Pode passar o slide. E a divulgação. Hoje ela falou que a divulgação dela vem mais pelo Instagram, e boca a boca e parceria, só que ela não usa... hoje em dia ela só tem uma parceria porque ela achava uma porcentagem abusiva, que eu acho que era 60% de retorno. Então, a gente propôs, tem um site que chama L7, que é uma plataforma voltada mesmo para esses produtos personalizados, para ela fazer a divulgação e também ter essa parceria com lojas, mas no intuito de divulgar o produto dela, mesmo que não seja tão rentável assim, só para ajudar na divulgação, para ela conseguir um número maior de clientes. E tem promover sorteios também no intuito de divulgar. Agora a Aline vai continuar.
Boa noite a todos. Todo mundo me escuta bem? O que acontece? Um outro problema que a Juliana chegou a abordar no case foi o seu horário de trabalho e a organização do seu tempo. Como ela é sozinha, ela que faz tudo, desde criar, costurar, anotar pedidos, levar os pedidos até os correios, qual que é a nossa sugestão para ela? Que ela faça um planejamento das atividades diárias, definir quanto tempo ocupa cada atividade, a prioridade de cada uma delas, definir assim, um horário para cada tarefa que ela tem em mente, tendo em mente a importância de cada uma delas. Por exemplo, definir um dia da semana para levar esses produtos até os correios, em vez de tive uma demanda hoje, vou conseguir entregar essa demanda, vou levar ela amanhã nos correios. Aí no decorrer da semana tem uma outra demanda, ela vai precisar estar indo nos correios de novo. Aí evita ela perder tempo se deslocando da sua casa até os correios para poder deixar o produto para ser entregue para as pessoas. E ela também abordou no case que já tentou fazer um planejamento anual, mas nunca deu certo. O ideal que a gente sugere para ela seria traçar um planejamento mensal, ao invés de anual. Eu acho que ela consegue acompanhar melhor a frequência daquele planejamento que ela fez. Traçar metas objetivas a cada mês. Eu acredito que seja só isso. E como a Giovana também já tinha mencionado, né, o atual cenário que a gente está vivendo, máscara é um item essencial para todo mundo. Então, se ela focasse até mesmo na diversificação de estampas, divulgação desses produtos, seria interessante até mesmo pelo momento que a gente está vivendo. E é isso. Obrigada, gente. Linda apresentação. A gente até falou dessa história da personalização, né? Ela pode levar essa ideia da personalização para as máscaras. Então, ela pode testar, colocar máscara com nome, com frases. Tem uma estilista aí de Viçosa que eu acho muito legal, que já tem feito um trabalho nesse sentido, até com bordados, né? Que é da Flair, né? Aí ela faz umas pinturas, faz umas coisas bem estilosas, assim, né? Que é o jeitão dela. E tem dado certo, né? Então, para máscaras, ela pode adaptar isso, porque ela pode, por exemplo, falar que aceita encomenda, né? Ou fazer algumas outras coisas um pouco diferentes. Então, a gente viu que ela pode inovar, né? Não só nos modelos, não só no tipo de tecido que ela vai usar, ela pode fazer testes, né? Tanto é que já tem máscaras aí de neoprene, de outros tecidos, não só o algodão, mas ela pode também inovar nessa ideia da personalização com máscaras, ou em outras questões. A Isabela postou dicas para empreender nesse nicho. Sim, a Isabela ela faz muitas coisas de personalizações muito legal. Então, e num nível, né, muito diferenciado, porque é o estilo dela mesmo, né? Ela é estilista e tal. Então, ela tem saídas. Me parece que ela é uma pessoa que trabalha demais, mas trabalha assim porque ama o que faz, a Juliana, né? Só que ao mesmo tempo ela se perde na parte de gestão, de planejamento mesmo. É normal se ter dificuldade de planejar, né? Ela estava falando disso, dessa história do planejamento, é normal ter dificuldade. E até a gente já conversou aqui, né? Que no planejamento, no papel, cabe tudo, né? Agora a realidade é outra coisa. Então, uma forma muito simples é usar aquela parte visual do Kanban. Ela deve ser uma pessoa visual por trabalhar com costura. Ela pode pegar um quadro e colocar atividades que estão sendo executadas, né, ou executar, executadas e finalizadas, porque aí se ela coloca um quadro visual e coloca uns post-its, ela consegue
acompanhar exatamente o que ela tem que fazer, o que está no cronograma dela ou não, né? Então, pode ser isso, pode ser lista, cada um tem um jeito, né? Eu sou a louca das listas, mas se ela fizer um quadro, assim, só com as atividades, né, que ela precisa fazer, que estão em andamento e que estão concluídas, eu acho que já ajuda ela a ter essa noção visual do planejamento, seja mensal, seja semanal, né? Tem gente que prefere semanal. E outra coisa que ela pode fazer, ela está pensando muito em cliente final. Se ela conseguisse parceria com empresas, por exemplo, né, imagina ter máscaras personalizadas aí para empresas específicas, né? Daqui um tempo é isso que vai ser necessário. Então, ela pode fazer isso também, né? Pode fazer alguns contratos maiores, que ela vai acabar tendo que ir para uma coisa mais de massa, né? Então, volume, mas que garantiria aí um retorno final no mês para ela. Né? Então, algo para ela pensar também, porque a gente tende a pensar só no consumidor final, mas esse tipo de parceria com empresas pode ajudá-la também. Beleza, gente, grupo 4 agora, porque o 3 já foi. Pessoal. Beleza, Luísa já está apresentando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Miriam e o nosso grupo ficou responsável pelo case da Débora Andrade Roupas. E o Felipe e eu vamos apresentar as ponderações que o nosso grupo fez. Pode passar. Bom, dando um parâmetro geral sobre o negócio da Débora, o início das atividades da loja dela foi em junho de 2020, na pandemia, e ela atende na cidade de Betim. O negócio dela é do ramo de roupas, ela vende especificamente roupas mais casuais, de estilo mais casual, e o público dela, ela definiu como sendo diverso. Ela atende público feminino, masculino e infantil. Atualmente, a estratégia de venda dela tem sido principalmente pelo WhatsApp e presencial também. E os veículos de divulgação que ela usa é por redes sociais, no Instagram e no Facebook. Pode passar. E a Débora apresentou algumas questões, alguns problemas que ela tem se deparado nesse processo de estruturação. E ela falou sobre os problemas com o fornecedor inicial que ela tinha, pois ela estava tendo problemas com atraso de entregas, e isso acarretava em alguns problemas na hora da venda, porque ela apresenta o catálogo para o cliente, mas ela não pode garantir para o cliente quando que a peça vai chegar, caso ela não tenha, e isso atrapalha na venda. Em relação à confiança do consumidor, ela está muito em dúvida se ela cria um site para a loja dela, mas, ao mesmo tempo, ela tem medo, pois as pessoas podem ter um pouco de dificuldade para realizar a compra online. E ela acredita que com o site as pessoas possam confiar mais no negócio dela. Com relação à forma de entrega, ela ainda não tem nada estruturado, muito bem estruturado. E a forma de pagamento, ela tem uma maquininha de cartão, mas ela se depara com a questão das taxas que são cobradas, e quando é cartão de crédito, o dinheiro cai na conta dela após um mês. E o material para embalagem ela ainda não tem. As vendas que ela realizou até o momento, ela utilizou de embalagens sacola plástica. E quanto à precificação, ela acrescentou um valor de entre 15 a 20 reais no valor do atacado. E ela não levou em consideração as despesas que ela tem quando ela adquire os produtos dela, né, com gasolina, porque é ela que busca os produtos. E em relação ao marketing digital, ela está considerando a ideia de utilizar isso, tem utilizado, e ela está em dúvida se ela usa o marketing de conteúdo ou não. Pode passar.
Então, como o negócio dela ainda é novo, muito recente, ele está em fase de estruturação. E o nosso grupo resolveu dar prioridades nesse momento de que ela está estruturando, e ela ainda está com um pouco de restrição de capital para investir. Então, a primeira coisa que nós achamos importante é ela buscar fornecedores, para ela ter essa relação de confiança e ser mais assertiva, né, a garantia dos produtos dela. Em segundo lugar, ela poderia estruturar o catálogo de vendas dela e o preço, né, a partir disso. Depois, ela poderia definir as formas e a condição de pagamento que seriam mais adequadas para ela. E, por último, ela poderia definir a identidade visual dela, dos conteúdos dela nas redes sociais, porque nós percebemos que ainda não tem uma identidade bem definida. Pode passar. Boa noite, gente. Então, ainda falando sobre o caso da Débora, conforme a Miriam já ressaltou, a primeira coisa que a gente observou foi o fato dela dizer que atende diversos públicos, né, masculino, feminino e infantil. E assim, em uma busca rápida assim, no Instagram dela, que ela tem mais de 200 seguidores e tal, a gente verificou que quase 100% são mulheres jovens, assim, entre 18 e 35 anos, com certeza na faixa de idade aí, mais ou menos, que ela né, me parece que ela tem 24 anos, e assim, aí baseado nisso, a gente, então, para tentar juntar todo esse público dela, a gente primeiro indicou para ela realmente focar nesse público, até porque mesmo nas postagens dela, de roupas e tudo, geralmente é para esse público que ela tem. E aí a gente criou 2 personas para ilustrar um pouco disso, né? Para ela ter o ideal aí de como é. Vale ressaltar, né, que geralmente a persona tem características fictícias, né? Mas assim, regionais mesmo, né, de onde ela está, com desafios e tudo mais, assim, da vivência de uma pessoa, como seria, né? Essa, no caso, é a Mariana, né, uma das que a gente criou, nascida em BH, que mora em Viçosa, né, onde faz uma engenharia ambiental, possui 2 filhas, né, aí nos seus 29 anos, né, e ela atualmente voltou para sua casa na cidade natal, por causa do Covid, e ela não gosta de sair de casa nem para fazer compras, ela prefere não correr o risco de infectar a sua família ou seu esposo, então eles preferem ficar mais tranquilo em casa. Então, a maioria das compras que ela faz, geralmente compras online, porque ela não vê problema nenhum nisso, inclusive ela até via isso como vantagem, porque sempre teve essa impressão de que compra online geralmente é mais barato do que comprar em loja física. A segunda persona, pode passar, por favor, a Joana. Ela já é uma menina que veio da Bahia para estudar em Viçosa. Ela tem seus 20 anos e quem banca ela na cidade são seus pais e irmãos, que ela tem 2 irmãos mais velhos. E ela é uma pessoa simples, que mora numa república com mais 4 amigas, tem um gato. Ela faz zootecnia, mas o objetivo dela mesma é fazer veterinária. E, enfim, ela é uma pessoa assim que, como qualquer outro estudante, né, normal em Viçosa, recebe ajuda dos pais para pagar as suas despesas e geralmente é com o que sobra que ela compra produtos para ela e essas coisas. Ela não gosta muito de andar com dinheiro em mãos, porque ela tem medo, e ela também não possui nenhum cartão de crédito ou coisa assim.
Então, ela prefere fazer compras por transferência e essas coisas. Atualmente, ela, devido à falta de, né, na verdade, esse momento de reclusão, né, das pessoas, ela não está tendo aula em Viçosa, ela foi morar em Betim, com uma das suas amigas da República, e trabalha em restaurante. E ela acaba se deparando com o problema de que o momento de trabalho dela é o momento que as lojas estão abertas, então ela tem poucas opções de loja para comprar, assim, no momento que ela pode. Pode passar. Então, foi basicamente essas personas que a gente criou, né, para basear as nossas sugestões, e a gente explica bem melhor no documento, vale ressaltar. Então, assim, em relação aos fornecedores, a Débora diz que, como a Miriam já citou, ela tem um fornecedor que, assim, que é um pouco mais flexível com ela, porque no caso, se a roupa não der certo, alguma peça que ela não gostar, ela tem a oportunidade de trocar e tudo. Só que tem um problema nesse fornecedor, porque ele não manda entrega nos prazos certos que ela precisa, e nem mesmo é do mais barato, né? Então, uma das sugestões que a gente disse para ela realmente buscar novas parcerias, porque em uma busca simples que a gente fez na internet, a gente veio que tem várias opções, inclusive para a região que ela viaja, tem sites que explicam os melhores pontos para comprar e tudo, então, a questão Felipe, é um se risco. puder ir fechando, porque já deram mais de 10 minutos, tá? Tá bom. Sobre o preço de venda, a gente também utilizou o modelo de markup para ela fazer, né? Porque ela, como a Miriam explicou, ela não colocava seus custos e despesas. Sobre a utilização do pagamento, a gente indicou para ela utilizar esses aplicativos como o PicPay e tudo, que as pessoas podem fazer transferências, que acaba sendo melhor para o cliente e para ela, né? A questão das entregas, ela fala que não tem nenhum serviço assim fidelizado, então a gente indicou o mesmo que a gente disse para a Thaís, né, na época, ela talvez achar um motoboy que faça sob demanda, assim, quando ela precisar, e principalmente focar mais na região próxima, porque ela diz que faz em toda a região de Betim. E sobre a criação do site, a gente acha que no momento ainda é cedo, porque ela está recente, então para ela focar mais, né, na sua identidade, tudo, criar conteúdos nas suas redes sociais já, entendeu? Inclusive, ensinar o seu público a fazer essas compras para não ter nenhum risco. Pode passar. Eu ia explicar melhor sobre a ferramenta 3A, 3H, que nós exemplificamos mais no documento. E a gente propôs essa ferramenta mais para a estruturação e padronização da mídia social dela. E utilizando dos canais de aplicativos que ela pode usar no momento. Pode passar. Que ela pode utilizar a versão gratuita ou paga. No momento, seria mais viável ela usar a versão gratuita do Canva para ela estruturar a sua parte de identidade visual e o Mojo para produzir stories para colocar no Instagram. Bom, pode fazer. Foi isso que o nosso grupo levantou e muito obrigada. Obrigada, Miriam. Acho que vocês conseguiram estruturar bem as ideias aí para passar para ela, acho que vai ajudar. E ela pode, por exemplo, seguir a própria Corabi, né, ou outras marcas para ela ter outros insights também. Ok, vamos lá para o último grupo. A Kelly tá aí, viu, gente? Eu vendo atentamente. Ei, gente, boa noite. Eu vou começar apresentando, né, um panorama geral sobre o Centro de Educação Infantil Primeiros Passos. Pode passar.
A instituição trabalha com alunos de 4 meses a 6 anos e está localizada no bairro de Fátima, em Viçosa. E ela foi fundada em 1995, mas em janeiro de 2020, a Kelly e a Tatiane assumiram a direção. E aí elas começaram, né, essa nova direção com 8 alunos matriculados. Dentre os principais desafios enfrentados por elas, né, durante essa estruturação do negócio, foram pode-se citar, né, as contas em atraso e o caixa zerado, a dificuldade em lidar com questões burocráticas e o controle financeiro, o controle de tempo ineficiente e, em suma, a instituição precisa sobreviver a esse momento. Então, né, a gente tentou buscar algumas soluções para resolver esse impasse. Conversando com a Kelly, a gente fez uma projeção das despesas para os próximos 3 meses. No momento, ela não está tendo encargo com funcionário, né? Está trabalhando só ela e a sócia dela. E aí os custos estão elencados aí, que envolvem aluguel, água, luz, internet, PTU e INSS. Mensalmente está dando cerca de R$ 1.140 por mês, e no total do período está dando R$ 3.420. A gente conversou com ela também, e ela tem tido de receita atualmente R$ 685, referente a 3 alunos que estão pagando mensalidade atualmente. Então, assim, por mês ela está tendo um prejuízo de R$ 455, e nesses 3 meses que a gente fez a projeção de receita, o prejuízo é de R$ 1.164. Aí a gente deu algumas sugestões para gerar receita nesse momento, porque é muito complicado mesmo, né? Para os pais, que tem a realidade deles também. E a gente sugeriu a rifa, que ela já está pensando em fazer, e conversando com pessoas que trabalham em escolas menores também. Essa foi a solução mesmo. Uma outra solução que acho que pode ser viável é a live musical em parceria com artistas de Viçosa, que a gente acha que não vai envolver grandes custos, até porque vai ser social, né? Uma vaquinha eletrônica, e se isso não resolver, seria buscar por linhas de crédito mesmo. Aí a gente até deu uma pesquisada em algumas linhas de crédito que são mais baratas, que a gente elencou aqui, que é viável para elas, de acordo com o perfil delas de empresarial, e aí tem essas 4 sugestões aí, a taxa de juros delas e o limite de crédito. Pode passar. Aí, como lidar com organização das finanças, né? A gente vai mandar para ela também uma planilha para que ela possa fazer, lançar as finanças dela, né, fazer um fluxo de caixa, mas é muito importante arquivar todos os documentos, separar muito bem também, porque nesse momento ela está colocando o dinheiro dela na escola, então é muito importante, né, pelo princípio da contabilidade, princípio da entidade, separar o que é dela e o que é da escola, para depois ela restituir esse valor que ela está inserindo com os prejuízos que a escola está dando neste momento. Quando as coisas melhorarem, né, é importante destinar uma parte da receita para uma reserva de emergência para situações como essa. Priorizar os prazos da conta para evitar pagamento de multas, e a gente vai indicar um software de gestão escolar, que a gente vai falar um pouco dele agora, que é o Educante. Ele tem diversas funcionalidades, muita coisa em uma só, e a gente destacou algumas que a gente achou mais interessante, e uma delas é poder receber pelo aplicativo mesmo. E ele tem uma versão gratuita para até 50 alunos, então, assim, ela se encaixa nessa, não vai onerar nesse momento. É interessante que ela pode receber por cartão de crédito. Tem um painel também para os pais, que aí ele pode acompanhar a evolução do aluno, boletim escolar, histórico acadêmico, entre outros. E aí? Também foi dito para a gente que a questão do gerenciamento do tempo era um problema, né? E aí a gente tentou pensar assim, como que poderia manter a comunicação e o engajamento com os alunos de uma forma bem programada, né? E aí a gente colocou de estipular horários para realizar planos de atividades e contatar os pais de forma a assumir uma postura mais proativa durante esse momento. E
pelo que a gente entendeu também conversando, elas já fazem um pouco disso, né? Falou que atividades assim impressas, né, são enviadas para os pais, tal, mas que isso não tem muito retorno. Então, a gente detalhou um pouquinho melhor no relatório, mas fazer atividades negócio mais leve, assim, até diria um pouco mais lúdico, mais para manter essa interação mesmo. E até porque, por conta da faixa etária, né, dos alunos, é difícil você estruturar uma aula que nem a gente tem aqui, por exemplo. E, infelizmente, a gente tem que também levar em conta a grande incerteza do momento. A gente trouxe aqui um dado, né, de que 80% das instituições privadas de educação infantil talvez sejam forçadas a fechar as portas em definitivo, e também o dado de que crianças de até 4 anos não são obrigadas a estarem matriculadas em escola. Por que a gente trouxe isso? Porque com a maioria das sugestões que a gente apresentou aqui serão mais úteis no curto prazo. E, infelizmente, não tem como... Se a gente tivesse em vista mais ou menos assim quanto tempo a escola ficaria nessa situação com as atividades presenciais paradas, seria um pouco mais fácil, mas como a gente realmente não tem previsão nenhuma de quando as coisas podem voltar, a tendência a esse ciclo de endividamento que a gente está vendo bom, ser cíclico, né? É isso retornar. E por isso que a gente trouxe essas estratégias mais assim para tentar aliviar essa situação das dívidas num curto prazo, para tentar deixar isso um pouco mais estável, mas a gente do nosso entendimento que o futuro para esse setor mesmo, não é nem só por conta, né, como eu mostrei no dado ali em cima, nem só para essa instituição em si, mas todo o setor de ensino, especialmente infantil, assim, tende a estar para sofrer bastante ainda durante esse período de pandemia. É um serviço que funciona com aglomeramento, né, de crianças, e acaba sendo assim, com essas crianças mais pequenas, acaba tendo muito também os pais não têm onde deixar, então eles matriculam nessas escolinhas. Então, sendo essa a função para muitas pessoas, a tendência para retornar a atividades sustentáveis é bastante difícil. A gente sugere, assim, em último caso também, que sejam, né, encerradas as atividades, para não entrar em despesas mais profundas, em custos e dívidas mais profundos, e também mais para se utilizar dessa base de clientes, do nome da empresa, da experiência toda adquirida, para talvez bolar um novo negócio que consiga se adaptar melhor a essa situação pandêmica. Porque, querendo ou não, isso tende a durar aí mais uns 6 meses, pelo menos, até a gente ter em definitivo algo que possa ser estabelecido com a pandemia. Então, não foi fácil para a gente chegar a essa conclusão, né? A gente tentou de diversas maneiras, a gente propôs todas essas ferramentas aí, mas é bastante... Não é um cenário muito animador seguindo para frente. E é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Acho que vocês foram muito cuidadosos e também muito claros ao falar isso. Eu já tinha conversado com a Kelly antes, né, Kelly? Eu já tinha falado, olha, o seu talvez seja o mais difícil. E aí, quando eu não sabia das contas, né, mas você expondo as contas aí, a gente sabe, pelo que eu conheci daquela, ela super batalhando, correndo atrás de fazer renegociação, de contratos, dos gastos, né? E o que eu já sugeri para ela, e vou reforçar aqui, é que talvez ela pense numa alternativa de
redesenhar o negócio mesmo, e ir mais para uma linha de dar suporte acadêmico para as crianças, porque o que vai acontecer agora? Então, vou te dar um exemplo que eu tive ontem. Eu estava participando de uma banca em que uma professora, né, tem filhos, e ela está falando, olha, eu contratei a minha professora, ela vem aqui em casa 3 vezes por semana, dá aulas para os alunos na minha casa, para eu conseguir dar conta de fazer algumas reuniões, né? Tendo em vista que existe, sim, um panorama em Viçosa de retomar as aulas, pode ser que seja um serviço que as pessoas tenham interesse, né? Que até em Viçosa mesmo já tem gente que teria condições de pagar por um tipo de serviço assim, né? De acompanhamento escolar, algo mais personalizado, para poder ter tempo para fazer outras coisas. Então, médicos, né, crianças, talvez filhos de professores, servidores, talvez seja um público-alvo para ela pensar aí, e tentar se inserir, né, para liberar um tempo para esses pais, por exemplo, né, ou pais que não têm condições de fazer isso, mas que provavelmente vão tirar essas crianças da escola pela questão da pandemia mesmo e do potencial de contaminação. Então, acho que às vezes é uma saída, né, de realmente reformular. Acho que é o caminho para a Kelly. A Kelly pediu para agradecer, né, às vezes ela tem alguma dúvida. Ela pediu obrigada. Não, tudo certo. Meninos do Contamino, querem falar alguma coisa? Acho que a gente já está caminhando aqui para o final. Mariana, eu queria agradecer a oportunidade que você deu para a gente, né, em nosso nome, também em nome das outras microempreendedoras que não puderam estar presentes. A gente agradece a oportunidade, agradece também aos alunos, né, que estavam super dispostos aí a fazer isso, e acho que são atitudes como essas que estão ao nosso alcance, né, nesse tempo de pandemia, e são elas que vão fazer a diferença lá na frente. Então é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, assim, eu tenho acompanhado um pouco do trabalho de vocês e, assim, fantásticas, né, acho que tem que só continuar. Obrigada, Bárbara. Eu fico, assim, realmente também muito orgulhosa, né, dos alunos. Eles tiveram pouco tempo para desenvolver aqui os cases. Como eu falei, percebo um avanço ainda maior do primeiro para o último, né? Eu tenho certeza que esse tipo de know-how, esse tipo de expertise vai ser demandado pelo mercado, e só da gente estar fazendo aqui com empresas reais, com coisas que são desafiadoras mesmo, eu já acredito que vocês, assim, levaram bem a sério e estão, né, gerando, né, criando competências e habilidades que vão ser essenciais a partir de hoje já, né, a partir dessa história da pandemia. Então, assim, muito obrigada pelo comprometimento e pelo desempenho de vocês. E na segunda-feira a gente faz todo o fechamento, ainda tem uma última atividade, mas é bem mais leve, tá? E espero que as empresas, os negócios, né, vocês mesmos passem por essa pandemia de uma maneira mais leve, né, mais feliz possível, porque a gente sabe que realmente não é fácil, né? Imagina, né, o cuidado que o último grupo teve que ter ao falar, olha, talvez o melhor seja fechar. E acho que é uma decisão que vai envolver muitos empreendedores no curto e médio prazo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Eu vou parar a gravação aqui.